Então, minha gente, eu vou contar a história, ou seja, o segundo capítulo desse golzinho chaleiro, que por uns par de anos foi uma ferramenta de trabalho para mim, além do meio de transporte da família Teodósio Gaia. No início, quando que eu formei o pomar de pêssego, as primeiras vendas e os primeiros anos, quando que era pouca quantidade, eu vendia sempre com ele. Uma que era o único meio que nós tinha para sair vender, né? Não tinha outro meio. Então o que nós fazíamos? Por sinal, é um carro que dá para transformar. Então a gente colocava, chegava, abria aqui, puxava este assento para frente, virava aqui, soltava a trava, trazia isso daqui para cá. Geralmente esse tampão tirava, já colocava para frente ali, e em seguida começava a carregar as caixas. Geralmente eu saía com 8, 10 caixas até, e a Marley provavelmente, quando que era pouco, ela colhia durante o dia e eu saía vender. A gente colocava durante a noite todos aqui, uma para ser fácil perto da casa, para fácil para carregar de manhã, e outra para pegar o orvalho da noite, que de manhã eles ficavam bem, daí estavam bem fresquinho com o frescor da noite, e com isso também a aparência dele ficava assim, no pêssego assim orvalhado, ficava até que bem bonito. Então eu, depois de uma venda, chegava em casa, juntava as caixas dali onde estão, vou localizar melhor aqui, então eu chegava em casa, juntava de lá, e eu vou mostrar como que colocava. Pegava, colocava 3 de frente, cada caixa dessas aqui, bem cheinha, é 25 quilos. Daí eu vendia tudo em sacolinha. De comércio em comércio durante horário comercial. E depois das 6 eu ia para os bairros. Fechava aqui, daí muitas vezes colocava uma tábua aqui assim e levava os maduros, que sempre tinha gente que encomendava para fazer chimia, fechava isso aqui, levava os miúdos e os maduros. Tinha sempre alguém que queria, ou pessoa de idade que tinha problema de dente, então preferia os bem madurinhos. Então se levasse durante a manhã, que a variedade era Premier, era um pêssego que é muito saboroso, mas questão de durabilidade em parteleira, era questão de 48 horas, já ficava mole demais. Quando que dava mais que isso, às vezes eu tirava esse banco daqui, colocava mais 3 caixas aqui, dava um jeito de atar o cinto e me mandava para 2 vizinhos, Verei, Tapejara do Oeste, mas sempre com o rádio ligado, porque quando é que tivesse promoção nos mercados maiores, nessa cidade maior, tu ia vender, te oferecer teu produto, já o pessoal já reclamavam, porque tá em promoção no mercado, tá tanto valor. Eu vou contar de uma feita. Uma vez que ensaio 2 vizinhos, comecei a vender cedo, alguém já me botou a boca, porque onde é que você viu que estão roubando, porque no mercado está esse valor, e você vendendo nesse preço. E daí tinha ali
no posto do Bianco, ele me cedia um cantinho lá no pátio do posto. Eu encostava lá, fazia as minhas sacolinhas e fazia as ruas aí para vender. Cheguei a oferecer para ele, daí ele me perguntou, disse, quanto é que tu tá vendendo? Digo, tanto. Diz ele, nossa, vim do mercado agora, diz, e paguei tanto, que foi o dia seguinte da promoção. E estava bem mais caro do que eu estava vendendo. No dia anterior estava a metade do preço, e no dia seguinte dobraram e mais um pouco. Daí até ele me deu o tique. E eu saí vendendo pelas ruas aí, o povo me xingava, mas você estava tanto no tal mercado. Puxava o tique, mostrava pro cara. E assim pro cliente. E sempre ligado, né? Como é que diz? Tem que ter as manias de vendedor. Sempre de rádio ligado, para ver que se não tivesse promoção, para facilitar minhas vendas. Muitas vezes estragou, coitado do bichinho, apenas como é que se diz, é um carro de passeio e não de carga. Eu levava na oficina, mandava ajeitar. Tu vê como que Deus é bom. Uma vez eu saí com uma carga assim, não me lembro se foi para Vereu Itapejara do Oeste. Fiz toda a venda, voltei vazio, e na chegada aqui da cidade de São Jorge, não entrar na cidade do último morinho, quebrou a moçonética da frente aí. Então foi só puxar um pouquinho, desci, acho que meio em neutro, fui levando pelas ruas de menos movimento e cheguei até na oficina sem precisar de ninguém, né? Então, como é que se diz, a sorte Deus sempre teve ao meu lado. Isso foi por muitos anos, foi meu instrumento de trabalho. Minha gente, eu quero relatar um fato. Uma vez numa rua aqui na cidade de São Jorge, era um pouquinho assim, com bastante, numa descida, né? Eu deixei carregadinho, fazendo a primeira rua assim, quase, não sei, acho que devia ter umas 8 caixas. E eu não puxei o freio de mão. Por sorte que eu deixei aberto assim, ele começou a descer. Deixei numa primeira, lógico, né? Com certeza. Ficou numa primeira e foi indo devagarinho, a chave desligada no caso, e ele quase querendo funcionar e por a porta estar aberta. Eu deixei do lado assim da rua, era uma rua que não tinha movimento, é a última rua da cidade. Eu cheguei na corrida assim e me atirei desse jeito e pisei no breque valendo aí. Não dava 30 metros para baixo, já cruzava a rua, e para baixo era um riacho e um barrancão ali de uns 5 metros de altura. Como é que se diz? Foi um livramento daquele dia também. Mas isso são coisas que acontecem no dia a dia da gente, e um pequeno descuido às vezes é o suficiente. Um segundo às vezes de bobeira é o suficiente para acontecer coisas inesperadas, né? Simplesmente o que faltou? Puxar o freio de mão, que daí eu ia descendo praticamente cada 3 casas, eu parava no meio na direção, fazia a rua de lá e a rua de cá, daí eu descia mais para frente um trechinho ainda e parava outra vez, mais 3 casas até completar a quadra, dessa maneira. Assim foi, mas graças a Deus, todas essas andanças ali, eu sempre fui bem. Daí a questão de produção, cada dia era uma história. Todo dia, se colhesse um pouco, a gente, quando que não era lá no início da formação, então lá dava só 6, 7 caixas por dia, 5, dependendo, a gente não podia deixar madurar demais, para não, se deixasse um dia sem colher, no outro já dobrava a colheita. Geralmente de um dia para o outro, sempre, se não colhesse, dobraria. Hoje tu colhesse 4 caixas, amanhã tu colheria 6, conforme ia subindo para o pique. E se não deixasse, no outro dia você, de 4 você ia ter que colher 10. Daí sair vender tudo num dia aí não era fácil. E nos mercados, quando era pequena escala, também não era fácil colocar, porque eles queriam continuidade. Tu começasse a entregar, tu tinha que fornecer a safra inteira, né? Então, todo dia era uma história, todo dia uma colheita, um dia mais, dias menos. Então, como eu falei, por 2, 3 anos, 4, não sei,
eu saía vender quando era pouco com esse aqui. Quando que dava as carguinhas, eu pagava frete, assim juntava a carga com outros produtores, que tinha mais 3 produtores aqui no município, e levava no Ceasa em Curitiba ou em Foz do Iguaçu. Daí, no primeiro, quando que aumentou um pouco, tem um colega meu, tinha uma caminhonete de 10, e daí todo dia, ou cada 2 dias ele vinha buscar 30 caixas pequenas, então isso seria correspondente a 300 quilos. Ou às vezes até um pouquinho mais. Daí ele saía para uma de Pato Branco, outra região para aqueles lados lá, que era justamente esta caminhonete aqui, ó, uma de 10 Bordeaux. E daí no ano seguinte, com a graça de Deus e o trabalho meu e da minha esposa, eu acabei comprando essa caminhonete aqui. Me custou, ela vez 330 sacos de soja. Meu primeiro carro que eu consegui na vida, eu tinha 44 anos quando eu comprei essa caminhonete. Daí acho que fiquei com ela 7 anos. Daí eu acabei dando no negócio quando eu comprei a outra. E foi lá para a cidade de Crevelândia. Isso já foi em 2013. Mas eu fiquei muito contente de ter conseguido comprar aquela vez. Daí para frente eu já colocava às vezes 12, 15 caixas, 18 dessas aqui já nos anos seguintes, e fazia mercados. Deixava talvez 10, 12 nos mercados, e o resto a gente pegava os bairros e percorria, fazia sacolinha e saía vendendo nos comércios, longe dos mercados onde a gente entregou a produção, para que o pessoal não gostasse, que tu entregava no mercado e depois daí vender de sacolinha na rua, aí também não ficava bem. E nessas andanças às vezes tinha aquele pessoal, principalmente de idade: mas chega de novo, aqui nunca passa ninguém, outra vez que vier venha para cá, muito obrigado por ter vindo aqui. E às vezes outras pessoas, nossa, às vezes até xingavam a gente por estar oferecendo o produto. Até uma vez um cara até me desacatou e disse: nossa, viu, o que eu fiz de mal? Eu apenas estou te oferecendo o fruto do meu trabalho. Estou apenas te oferecendo. Se quiser comprar, compra. Se não quer, não estou insistindo a nada, né? Pouco custa não dizer: hoje não tenho interesse, não é a fruta que eu prefiro. Troço assim, né? Mas sempre, às vezes a gente enfrentava coisa que dava vontade de pegar as frutas e jogar no lixo da rua. Vou contar um fato. Uma vez foi numa loja até. Cheguei assim com a sacolinha, abri ela, mostrei. Daí tinha o mais graúdo, estava um pouquinho mole, assim, passado de maduro. Daí a moça me disse: mas tu que vem vender fruta podre? Digo: não, isso aqui não é podre, isso aqui apenas tá passando um pouquinho do maduro. Daí eu peguei assim: mas fica ruim eu tirar ele aqui e jogar no lixo. Eu tirei da sacolinha e coloquei em cima do balcão dela, assim no canto, e disse: ó, faz favor pra mim, então jogue no lixo, que daí se eu deixar na sacolinha aqui, ele vai acabar molhando as outras frutas e vai tirar a aparência, e daí não fica legal. E daí eu cuidei assim, saí, deixei o pêssego pra ela lá em cima do balcão, assim, que ela disse que ela ia dar destino, ia jogar no lixo, né? Só que daí eu cuidei e saí fora. Ela se levantou, foi atrás de um balcãozinho lá e juntou uma faquinha e descascou aquele pêssego muito bonito e não jogou fora no lixo não, porque eu tava vendendo era podre. Agora porque eu deixei de graça lá, que eu deixei para ela jogar no lixo, que ela fizesse aquele favor para mim não tá levando uma coisa estragada. Daí sim, mas daí numa outra semana eu voltei lá de novo, escolhi os bem, assim, um pouquinho duro, assim, não passado, querendo se aproximar da maturação, e serviu de propaganda, porque daí ela acabou comprando. Então às vezes você tem que usar os truques ali, ter mania de vendedor para conseguir vender os seus produtos. Então, essa aqui é a história do chaleiro, meu instrumento de trabalho por muitos anos, está desde 2013 parado.
Até tá trancado até as rodas aqui, ó. Ele tá no neutro aqui e quase não anda. Tem que fazer maior força para empurrar, certo? Que as coisas do freio que puxou para frente. Eu sei que nessas épocas, quando que eu usava ele, também o meu pai estava numa situação assim financeira bastante difícil, né? Então, por muitas e muitas vezes eu dava toda a manutenção. Sei que uma vez gastei uma grana bem reforçada para deixar ele andando. Mas com isso eu consegui vender a minha produção. Daí comprei aquela. Daí depois em 2010, que chegou no pique da produção, eu financiei o caminhão agrário também para levar para produtos para o Ceasa. Mas depois de lá fiz poucas viagens também, começou cada vez diminuir mais, os pés apodrecendo, dando doença e não foi ficando viável. E daí acabei vendendo aqui na região mesmo. Tu produzia menos, mas tu agregava mais valor porque tu vendia direto ao consumidor. E assim, a frete já entrava lá no Ceasa, eles tinham que terar também para depois repassar para os mercados, para depois chegar ao consumidor. E com isso, foi até que há 2 anos atrás a gente desistiu da devesa do setor fruticultura. Mas ainda num dia desses ainda vou reunir fotos e tem muitos fatos aí para contar. Vou fazer um vídeo a respeito da época do pomar. Então, minha gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e continuo pedindo: se inscreva, comente, compartilhe, deem o seu like e também não esquecendo que todas as quarta-feiras às 7h30, se não me falha a memória, e aos domingos às 14 horas sempre tem vídeo novo. Então, um abraço do Vovô Gaio e até nós ver. Valeu, gente!